Sejam muito bem-vindos à última aula, que nós, assim, não é a última parte do conteúdo de geometria analítica, porque ainda tem muita coisa, mas pelo nosso calendário deste ano é a nossa última aula, ok? A não ser que seja outro ano e é outra aula já, mas enfim. Nós vamos ver hoje a última parte de geometria analítica, que consiste em a gente ver as posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Só para relembrar, a gente já estudou ponto, já estudou reta, já estudou distância entre ponto, posição entre as retas, equação da circunferência. Hoje nós vamos ver posições entre o ponto e uma circunferência. Porque a gente está trabalhando com um plano cartesiano desde o começo. A gente só consegue uma equação da circunferência porque a circunferência está no plano cartesiano. E hoje a gente vai estabelecer distância entre pontos. Se o ponto ele é interno à circunferência, se ele é externo à circunferência, ou se está na circunferência, como vocês podem ver pelos nossos desenhos, ok? E isso nós vamos fazer com uma coisa que nós aprendemos na primeira aula de geometria analítica, que é a distância entre dois pontos, tá? A gente vai calcular a distância entre o ponto, um ponto qualquer, e o centro de cada circunferência, tá? Então a gente vai calcular as distâncias entre o ponto e a circunferência. Ó, veja como é que eu estou traçando aqui. E aí vocês podem perceber o quê? Que se o ponto ele é interno à circunferência, vocês conseguem concluir daí que essa distância ela é menor que o raio, né? Ó. Se o ponto é interno, a distância do ponto para o centro é menor que o raio. Agora, se o ponto é externo, a reta é muito maior do que o raio. Já se está na circunferência, é a mesma coisa do raio. Então, a gente vai usar essa lógica aí. Compreenderam? Senão, eu vou repetir. A gente vai fazer uma comparação de dados. A gente vai calcular a distância entre o centro e o ponto, centro e o ponto, centro e o ponto. Se essa distância for maior que o raio, tá certo? Isso. Se a distância for maior que o raio, externo, ó, a distância maior que o raio vai ser externo. Se for menor que o raio, interno, se for igual que o raio é na circunferência. E essa distância é calculada pelo Teorema de Pitágoras, que a gente aprendeu na primeira aula de geometria analítica, tá? Eu acho que a gente consegue trabalhar isso melhor com exemplos, tá? Então, ó, vamos lá. Eu quero saber qual é a posição relativa entre essa circunferência aqui, ó, x menos 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 25. Para você saber fazer essa aula, você necessita ter visto a aula de equação da circunferência. Isso daqui é uma equação reduzida da circunferência. Ela é importante porque a gente consegue definir onde é o centro dela. O centro dela está localizado nesses dois números aqui. Então, daqui nós tiramos a conclusão de que o centro dessa circunferência está nas coordenadas 4 e 6. E a gente quer saber a posição relativa dessa reta com o ponto A, 1 e 2. Beleza? Ok? Então a gente quer saber, esse ponto A, ele está interno a essa circunferência, ele está externo a essa circunferência ou ele está na circunferência? Então vamos lá, vamos utilizar a distância entre os pontos. Então, a nossa distância vai ser representada pela letra A, que está elevada ao quadrado. O B e o C, eles são as diferenças entre os x's e os y's. Como assim diferença entre x e y? Qual é o x do centro? 4. Qual é o x do ponto A? 1. Qual é a diferença de 4 para 1? 3. Então, Lucas, se o B é a diferença do x, o C é a diferença do y,
Quem é o y do meu centro? 6. Quem é o y do meu ponto A? 2. 6 menos 2, 4. Aí a gente faz, né? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25. Achei a distância? Não. Preciso tirar a raiz quadrada. Então, a minha distância entre os dois pontos é de 5. Então, beleza. A distância entre os dois pontos, entre meu ponto A, que é aleatório, e o centro da minha circunferência é 5. Agora a gente tem que ver qual é o tamanho do raio da circunferência. Muita gente cai na pegadinha de achar, o raio é 25. Não, gente, vocês lembram que lá na fórmula esse raio está ao quadrado? Lembra? Então, se o raio está ao quadrado, o raio ao quadrado é 25. A gente tem que tirar uma raiz de 25. Qual é a raiz de 25? 5. Então, a gente vai descobrir o raio de uma circunferência a partir da sua equação. Sempre pega o número que está lá no final e tira a raiz quadrada. Então, é 5. A distância entre os dois pontos é 5. O raio é 5, então os dois são iguais. Se os dois são iguais, esse ponto está na circunferência. Beleza? Talvez seja um pouco confuso. Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro? Vamos lá? Então, ó, já viu que se as distâncias são iguais, o ponto está na circunferência. Agora eu quero saber qual é a posição relativa entre esse ponto aqui, é um ponto aleatório, tá? O ponto B, 3 e 4. Eu quero saber se ele está dentro, fora ou na circunferência de equação. X menos 11 ao quadrado mais y menos 10 ao quadrado igual a 121. Então, observa. Eu tenho um ponto aleatório e uma equação da reta. A gente quer descobrir se esse ponto é interno, ou seja, está dentro, externo, está fora, ou se ele está em cima da linha da circunferência. Então, vamos lá? Primeiro, a gente tem que determinar quem é o centro. Olhando para a minha equação, já sei que o meu centro é 11 e 10. Então, o meu centro é 11 e 10. E o meu ponto aleatório é o ponto B, né? Que é 3 e 4. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras. O meu A é a minha distância, tá? O meu B é a diferença do x. Qual é a diferença de 11 para 3? 8. C é a diferença do y. Qual é a diferença do 10 para o 4? 6. Quanto que é 8 ao quadrado? 64. 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36 é 100. Achei o valor? Não. Raiz. Raiz de 100 é 10. Então, eu já sei que a distância do meu ponto aleatório para o meu centro é 10. Agora, vamos ver qual é o raio. Aqui, onde está o raio, é 121. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que tirar a raiz disso daqui. Qual é a raiz de 121? 11. Então, qual é a minha conclusão aqui? O raio é maior que a minha distância. Quando o raio é maior que a minha distância, então o ponto é interno, ó. O raio é esse de azul, a distância de vermelho, tá ok? Então você pode até escrever, ó. Quando o raio é maior, interno. Quando o raio é menor, externo. Quando o raio é igual, na circunferência. Ou o contrário. Se a distância é menor, é interno. Se a distância é maior, é externo. Tá ok? Vamos para mais um exemplo para a gente encerrar nossa aula. Então vamos lá. Parar aqui mais uma vez. Agora vamos lá. Parece meio óbvio, né? Eu já fiz um exemplo do interno e de uma circunferência, que o próximo vai ser externo. Mas vamos, né? Finge que você não sabe. Vamos ver qual é a posição relativa entre esses dois pontos aqui. Entre o ponto 1 e 5 e a circunferência de
equação, quase que a palavra não vem, essa daqui, ó. Então, vamos lá. De cara, qual é o centro da minha circunferência? Ih, vai ter dois centros ali. O centro da minha circunferência vai ser o ponto 16 e 13, né? Lembrando, gente, que se por acaso tivesse um mais aqui dentro, então ia ser negativo o valor da coordenada, tá? Não se esqueça disso. E aqui esse ponto é o ponto 1 e 5. Vamos calcular então essa distância, usando o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual. Meu B, 16 menos 1, 15 ao quadrado. O meu C, 13 menos 5, 8 ao quadrado. Então, A ao quadrado é 15 ao quadrado é 225, 8 ao quadrado é 64. Se você somar os dois, vai dar 289. A raiz disso vai dar 17. Agora vamos buscar, essa aqui é a distância do ponto com o centro. Agora vamos buscar, então, o raio aqui. O raio aqui tá como 144, mas a gente tem que fazer o quê? Tirar a raiz. Raiz de 144 é 12. Então, o raio é menor que a minha distância. Então, ele vai ser um ponto externo. Entenderam? É um processo que leva um pouco de tempo. Você vai ter o ponto e a circunferência. Já tira o centro da circunferência e calcula a distância entre esses dois pontos com o teorema de Pitágoras. Achou um valor? Beleza. Vai lá no raio, tira a raiz dele e vê também. Aí faz a comparação. Se o raio é maior, é interno. Se o raio é menor, nesse caso aqui, externo. Agora, se for igual, é na circunferência. No PDF eu coloquei ao contrário, mas também vale. Coloquei que se a distância é menor, claro, se o raio é maior, a distância é menor. O ponto é interno. Se a distância é maior, ou seja, o raio é menor, externo. Se os dois são iguais na circunferência. Valeu? Bons estudos!